Esse vídeo vai mudar a maneira que você pensa sobre os lobisomens. Relato 1. O Uivo na Fazenda. Abandonada. Meu nome é Eduardo, e juro por tudo que há de mais sagrado que o que vou contar aconteceu de verdade. Não sou de inventar histórias. Nunca fui. Cresci ouvindo causos do interior, daqueles que os mais velhos contam ao redor de uma fogueira. Mas sempre achei que eram só isso. Histórias. Até aquela madrugada de julho de 2005, quando vi algo que mudou tudo o que eu pensava sobre o mundo. Não era só medo. Era algo que desafiava qualquer explicação lógica, qualquer tentativa de racionalizar o que meus olhos testemunharam. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo aqueles olhos amarelos me encarando na escuridão. O cenário do medo tudo aconteceu em Santa Rita do Itapemirim, uma cidadezinha esquecida no interior de Minas Gerais, daquelas que parecem paradas no tempo. As ruas de paralelepípedo rangiam sob os pneus das carroças, e os casarões antigos, com suas janelas tortas e paredes descascadas, pareciam guardar segredos que ninguém ousava desenterrar. Era um lugar simples, onde as pessoas acordavam com o canto dos galos e iam dormir cedo, quando o silêncio tomava conta, e só se ouvia o coachar dos sapos nas lagoas próximas. Meu avô, seu Antero, era um homem de poucas palavras, mas quando falava, todos prestavam atenção. Ele tinha olhos fundos marcados por anos de trabalho na roça e uma voz rouca que parecia carregar o peso de muitas histórias. Uma delas era sobre a fazenda abandonada no fim de uma estrada de terra, a uns 5 quilômetros do centro da cidade. Ele dizia que aquele lugar era maldito, que ali morava algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Ninguém vai lá à noite. Ele repetia enquanto acendia seu cachimbo com dedos trêmulos. Quem vai não volta do mesmo jeito. Eu, com meus 17 anos na época, achava que era só mais um exagero de velho, uma forma de assustar os netos e mantê-los na linha. Mas eu não estava sozinho na minha teimosia. Meu primo Marcos, que tinha vindo passar as férias de inverno comigo, era ainda pior. Ele tinha 19 anos, era magro como um graveto, mas tinha uma coragem. Ou seria burrice, que eu invejava às vezes. Quando contei a ele sobre a tal fazenda, seus olhos brilharam com uma mistura de curiosidade e desafio. Vamos lá, ele disse sem hesitar. Vamos provar que é tudo lorota. Eu relutei, mas no fundo sabia que não ia resistir. A ideia de desmentir aquelas histórias me atraía como uma isca atrai um peixe. Decidimos ir de bicicleta. Saímos de casa às 23h45, quando o silêncio da cidade já era quase sufocante. Levamos 2 lanternas velhas, daquelas que piscavam se você as sacudisse muito, e uma faca de cozinha que eu peguei escondido da gaveta da minha avó. Não que ela fosse fazer diferença contra o que encontramos, mas na hora parecia uma boa ideia. O céu estava limpo e a lua cheia brilhava com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Era como se ela estivesse nos guiando ou nos avisando. A estrada de terra era estreita, ladeada por eucaliptos altos que balançavam, com o vento frio da madrugada. O som das folhas roçando umas nas outras parecia um sussurro, como se a natureza estivesse tentando nos dizer para voltar atrás. Pedalamos em silêncio por quase 1 hora. O ar estava gelado, e o vapor saía das nossas bocas em nuvens brancas. Às vezes um barulho vinha do mato. Um galho quebrando, uma coruja piando, e eu sentia um arrepio subir pela espinha. Marcos, por outro lado, parecia animado, assobiando uma música qualquer para quebrar a tensão. Você já viu um lobisomem, Du? Ele perguntou rindo. Se a gente encontrar um, eu juro que faço ele virar meu bicho de estimação. Eu ri junto, mas por dentro sentia um peso que não conseguia explicar. À chegada na fazenda, chegamos ao portão da fazenda por volta de 00:30. O lugar era exatamente como meu avô descrevia. Uma ruína esquecida pelo tempo. O portão de ferro estava enferrujado, torto, pendurado por uma única dobradiça que rangia com o vento. Atrás dele, a casa principal aparecia como uma sombra contra o céu iluminado pela lua. As janelas estavam quebradas.
algumas com estilhaços de vidro pendurados como dentes afiados, e o telhado tinha desabado em partes, deixando buracos negros que pareciam nos encarar. Ao lado, um silo antigo se erguia, torto e coberto de musgo, ao lado de um curral abandonado cujas tábuas podres mal se seguravam de pé. Paramos as bicicletas e ficamos ali, em silêncio, olhando para aquele cenário, que parecia saído de um pesadelo. O ar estava pesado, como se carregasse um cheiro que eu não conseguia identificar, algo entre terra úmida e ferrugem. Foi aí que ouvimos o primeiro uivo. Não era um som que eu pudesse comparar a qualquer coisa que já tinha escutado. Não, era um cachorro, nem um lobo que às vezes aparecia nas matas da região. Era profundo, longo, gutural, e parecia reverberar de todas as direções ao mesmo tempo, como se o som estivesse vivo, nos cercando. Meu coração disparou, e eu senti um frio que não vinha do vento. Marcos, sempre o valente, deu uma risada nervosa. Deve ser um cachorro perdido do relaxa. Mas eu vi nos olhos dele que ele também estava começando a duvidar da própria coragem. Decidimos entrar. Passamos pelo portão com cuidado, empurrando as bicicletas para dentro do terreno. O chão era de terra batida, duro como pedra. Mas logo, percebemos algo estranho. Pegadas. Eram enormes, muito maiores do que as de qualquer animal que eu conhecesse. Tinham o formato de patas, mas com dedos longos e garras que afundavam no solo, como se algo pesadíssimo tivesse passado por ali. Olhei para Marcos esperando que ele dissesse algo engraçado para aliviar o clima, mas ele só ficou quieto, encarando as marcas com a lanterna tremendo na mão. A essa altura, eu já queria dar meia volta. Meu instinto gritava para sair dali, mas Marcos, teimoso como sempre, insistiu. A gente já veio até aqui, vamos dar uma olhada na casa. Contra meu bom senso, concordei. Caminhamos pelo quintal, desviando de ervas daninhas que cresciam até a altura dos joelhos e de pedaços de madeira podre que se desfaziam ao menor toque. O silêncio era cortado apenas pelo som dos nossos passos e pelo ranger das tábuas do curral ao vento. O encontro com o indescritível foi então que o cheiro nos atingiu. Era forte, pútrido, uma mistura horrível de sangue seco, carne apodrecida e algo que eu só posso descrever como morte. Não era um odor natural. Era como se algo tivesse morrido ali há muito tempo e continuasse apodrecendo eternamente. Nossos olhos começaram a arder e eu senti um nó na garganta, como se o ar estivesse envenenado. De repente, um som novo surgiu. Uma respiração ofegante, pesada, que parecia vir de todos os lados. Não era o vento, não era um animal comum. Era algo vivo, algo que nos observava. Marcos, com a lanterna na mão, girou o feixe de luz em direção ao curral abandonado, e foi aí que a vimos. Primeiro foram os olhos. Amarelos, brilhantes como duas brasas queimando na escuridão. Eles refletiam a luz da lanterna de um jeito sobrenatural, como se fossem feitos de fogo líquido. Então, a silhueta começou a se formar. A criatura se ergueu lentamente, como se estivesse esperando por nós o tempo todo. Era gigantesca. Devia ter uns 2,5 metros de altura, talvez mais. Seu corpo era coberto por uma pelagem escura e grossa, embolada em alguns pontos, como se tivesse sido arrancada em lutas antigas. Mas o peito era diferente. Parecia quase humano, com músculos deformados que se contorciam sob a pele pálida e cheia de veias escuras. As mãos, porque não eram patas, eram mãos. Eram longas e ossudas, terminando em garras curvas e afiadas que brilhavam à luz da lua. Ela abaixou a cabeça e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Era um som que eu senti nos ossos, como se minhas próprias costelas vibrassem com o peso daquela presença. Os dentes apareceram então, longos e amarelados, pingando uma saliva espessa que caía no chão e parecia queimar a terra. Não era um animal, não era um homem. Era algo preso entre os dois, algo que não deveria existir, e então ela avançou. A fuga desesperada,
Não sei de onde tirei forças para reagir. Meu corpo parecia congelado, mas o instinto tomou conta. Gritei para Marcos correr, e nós dois jogamos as bicicletas no chão, tropeçando nos próprios pés enquanto disparávamos em direção ao portão. A coisa veio atrás de nós. Cada passo dela era como um trovão. Um golpe seco contra o chão que eu podia sentir nas solas dos meus tênis. O som da respiração dela estava mais alto agora. Um ronco gutural misturado com grunhidos que pareciam quase humanos, como se ela estivesse furiosa por termos invadido seu território. Olhei para trás por um segundo. Um erro que quase me custou a vida. Ela estava mais perto do que eu imaginava, saltando com uma agilidade que não combinava com seu tamanho. As garras cortaram o ar a poucos metros de mim, e eu juro que senti o vento gelado do golpe roçar meu pescoço. Marcos gritava, algo que eu não conseguia entender. Sua voz abafada pelo pânico e pelo barulho da perseguição. Chegamos ao portão no último instante. Marcos tropeçou ao tentar passar, caindo de joelhos na terra. Eu parei para ajudá-lo, mas antes que pudesse puxá-lo, a criatura saltou. Vi as garras se erguendo no ar, prontas para rasgar qualquer coisa em seu caminho. Mas no último segundo, Marcos rolou para o lado e se arrastou para fora da cerca, comigo logo atrás. A coisa parou bem na linha do portão, como se uma barreira invisível a segurasse ali. Ela não passou, mas ficou nos encarando, os olhos brilhando como faróis na escuridão. O rosnado voltou, mais baixo agora, quase como um aviso. Então ela soltou um uivo. Foi o som mais horrível que já ouvi na vida, um grito que parecia rasgar a noite ao meio. Era tão alto que cobria os ouvidos, mas mesmo assim ele ecoou dentro da minha cabeça como se estivesse gravado na minha alma. E de repente, ela sumiu. Não a vi correr ou se esconder. Ela simplesmente desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Corremos sem parar até chegar em casa. Nossas roupas estavam rasgadas, nossas mãos sujas de terra e sangue dos arranhões, que nem percebemos na fuga. Meu avô estava na varanda fumando seu cachimbo, como se soubesse que algo assim ia acontecer. Ele nos olhou por cima dos óculos, o rosto sério, e disse apenas: "Eu avisei para não irem lá." Não havia raiva na voz dele, só uma certeza, triste como se ele tivesse visto aquilo antes. Depois nunca mais voltei àquela fazenda. Nem eu, nem Marcos. Ele voltou para a cidade dele no fim das férias, mas nunca mais falamos sobre o que aconteceu. Às vezes eu o pegava olhando para o nada, com um vazio nos olhos que eu sabia que vinha daquela noite. Quanto a mim, tento esquecer, mas é impossível. Toda vez que passo por aquela estrada de terra, e eu evito isso o máximo que posso, sinto um peso no peito. É como se alguém ou alguma coisa ainda estivesse lá, me observando de longe, esperando que eu cometa o erro de voltar. Até hoje, não sei o que era aquilo. Um lobisomem? Um demônio? Uma alucinação que minha mente criou para lidar com o medo? Não tenho respostas e talvez nunca tenha. Mas de uma coisa eu sei. Naquela noite, eu vi o impossível. E o impossível me viu de volta. Relato 2. O lobisomem de São Tomé. Meu nome é João Batista, e o que vou contar aconteceu em julho de 1998, na pequena cidade de São Tomé, no interior do Paraná. Eu trabalhava como vigia noturno em uma madeireira, afastada do centro, perto de um extenso mato fechado, onde o vento fazia as árvores rangerem como se sussurrassem segredos antigos. Naquela noite, fazia frio, e a neblina rasteira cobria o chão como um manto espectral. O relógio no meu pulso marcava 2:30 da madrugada, e eu fazia minha ronda de costume. O único som era o estalar dos meus passos sobre o cascalho úmido. Nenhum grilo cantava, nenhum cachorro latia. O silêncio era pesado. Foi então que percebi algo estranho. O ar parecia carregado, espesso, difícil de respirar. O cheiro de madeira cortada e serragem foi substituído por um odor forte e pútrido, como de animal morto.
Meu corpo inteiro arrepiou. Parei ao lado de um dos barracões e ouvi o primeiro ruído. Um rosnado baixo e gutural vindo do mato. Não era um cachorro. Era algo maior. Apaguei minha lanterna e me abaixei atrás de uma pilha de tábuas. O rosnado se repetiu, mais próximo. Senti um arrepio subir pela espinha quando ouvi o estalar de galhos quebrando sob um peso monstruoso. Foi quando o vi. A luz da lua cheia atravessava as frestas das árvores, e ali, saindo da escuridão, estava a criatura. Era um ser enorme, com mais de 2 metros de altura, corpo coberto de um pelo grosso e escuro. Os músculos eram tensos, definidos, como os de um animal selvagem prestes a atacar. Seu rosto era uma mistura medonha de homem e besta, com um focinho alongado e dentes afiados brilhando à luz fraca. Os olhos eram vermelhos, ardendo como brasas. Meu coração martelava no peito. Eu não podia me mexer. O lobisomem farejou o ar, girando a cabeça lentamente, como se soubesse que eu estava ali. Ele deu um passo à frente e a tábua sob seus pés estalou. Minha respiração ficou presa na garganta. Foi quando, do nada, um estouro rompeu o silêncio da noite. Um disparo de espingarda ecoou, e a criatura soltou um urro ensurdecedor. O som foi tão forte que parecia vibrar nos ossos. No susto, me joguei, no chão, encolhido atrás da pilha de madeira. Olhei para o lado e vi seu Zé Arantes, o dono da fazenda vizinha, parado com uma espingarda ainda fumegante. O velho, um senhor de quase 70 anos, segurava a arma com firmeza, os olhos arregalados. O lobisomem cambaleou para trás, um líquido negro escorrendo pelo seu ombro ferido. Mas ele não caiu. Ao invés disso, soltou um rosnado feroz e, em um movimento rápido, desapareceu de volta para a mata. Ficamos ali, em silêncio, apenas ouvindo. O barulho das folhas se mexendo ao longe. Seu Zé olhou para mim e cuspiu no chão. Essa coisa vai voltar, disse ele com a voz carregada de certeza. Na manhã seguinte, encontramos pegadas enormes no barro úmido, muito maiores que as de qualquer lobo ou cachorro. Seguiam até a beira do rio, onde desapareciam como se o monstro tivesse simplesmente sumido. A cidade entrou em alvoroço. Alguns riam e chamavam de lenda, mas os mais velhos trancaram portas e acenderam velas. Depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Pedi demissão e me mudei para o centro, longe do mato, longe das sombras da noite. Mas às vezes, nas madrugadas de lua cheia, ainda acordo suando frio, com aquele rosnado ecoando nos meus ouvidos. Relato 3. O lobisomem da estrada. Velha, meu nome é Alcides, e o que vou contar aconteceu no inverno de 2004, em uma noite que jamais esquecerei. Moro na pequena cidade de Piranhas, no interior de Alagoas, onde as histórias sobre lobisomens são passadas de geração em geração. Sempre achei que eram apenas contos de gente velha, até a noite em que vi com meus próprios olhos. Era um sábado de lua cheia, e eu voltava de um forró na zona rural com meu amigo Edivaldo. Já passava das 2 da manhã, e seguimos de moto pela estrada velha, um caminho de terra cercado por mato fechado e poucas casas afastadas. O frio era intenso, e uma neblina rasteira cobria a estrada. O único som era o motor da moto e o canto, distante dos sapos nos brejos. Seguíamos tranquilos até que, do nada, Edivaldo diminuiu a velocidade e me cutucou. Tu viu aquilo ali? Ele sussurrou com a voz tensa. Olhei para a frente e senti um arrepio na espinha. A uns 30 metros à nossa frente, uma sombra cruzou a estrada em um salto absurdo, indo de um lado ao outro em menos de 1 segundo. Não era um bicho comum. Edivaldo parou a moto. O farol iluminava na estrada vazia, mas sabíamos que havia algo ali, escondido no escuro. O cheiro de terra molhada se misturou com um fedor insuportável, algo podre, como carne estragada. O ar ficou denso, pesado. Foi quando ouvimos um rosnado, rouco e profundo, vindo do matagal ao lado. Eu travei. Edivaldo tentou engatar a primeira marcha, mas suas mãos tremiam tanto que a moto morreu. O silêncio foi interrompido pelo som de galhos quebrando
e passos pesados se aproximando. E então, ele saiu das sombras. Era enorme. A coisa saiu de trás das árvores e ficou bem no meio da estrada, iluminada pelo farol da moto. Tinha quase 2,5 metros de altura, corpo coberto por um pelo escuro, sujo e desgrenhado. As pernas eram finas, como as de um homem desnutrido, mas os braços eram longos e musculosos, com garras afiadas brilhando sob a luz. O pior era o rosto. Não era um lobo, também não era um homem, era algo no meio disso. A pele era esticada sobre um crânio largo, com olhos vermelhos e fundos que pareciam brilhar de dentro para fora. O focinho era curto, e os dentes se projetavam para fora da boca, como se a criatura não conseguisse fechá-la por completo. E ele nos olhava, como se soubesse que estávamos indefesos. Foi então que a coisa se moveu. Com um único passo, estava ao lado da moto. Edivaldo gritou e tentou dar partida novamente, mas a moto não pegava. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Eu sentia o bafo quente daquela coisa na minha cara. Foi então que ouvi o barulho de um motor se aproximando. Um caminhão velho vinha pela estrada, buzinando ao ver nossa moto parada. No instante em que os faróis do caminhão bateram na criatura, ela se afastou em um salto absurdo, sumindo no mato. O caminhoneiro parou ao nosso lado, a cara assustada. Vocês estão doidos? O que estão fazendo aqui parados? Edivaldo, ainda pálido, só conseguiu responder. O senhor viu aquilo? O homem olhou para a estrada vazia, depois para o mato escuro, e fez o sinal da cruz. Vamos sair daqui. Agora, ele nos mandou subir na carroceria e puxou nossa moto com uma corda. Saímos dali o mais rápido possível. Quando chegamos na cidade, Edivaldo e eu fizemos um pacto. Nunca mais passaríamos pela estrada velha de noite. Desde aquele dia, sempre que há lua cheia, caminhoneiros relatam ter visto uma criatura cruzando a estrada em um único salto. Alguns dizem que é um homem amaldiçoado, que se esconde nos matos e se transforma sob a luz da lua. Outros dizem que é algo pior, algo que sempre esteve ali, apenas esperando o momento certo para sair das sombras. Eu só sei de uma coisa: nunca mais subestimei as histórias dos antigos.